Por um instante, imagine acordar em uma cidade onde o som do silêncio foi substituído por explosões ensurdecedoras e o cheiro de fumaça domina o ar. Nesta terça-feira, Beirute, uma capital marcada por resiliência, foi abalada por ataques devastadores de Israel. O alvo? Locais estratégicos que transformaram bairros em verdadeiros campos de batalha. O que parecia ser um dia comum virou manchete global, com imagens de destruição que chocaram o mundo. Enquanto uns chamam isso de estratégia militar, outros veem um capítulo sombrio de uma tragédia humanitária. Mas o que está por trás desses ataques? Seria esta uma ação necessária ou uma escalada sem retorno? Mais de 3.600 vidas já se perderam desde setembro, e cada nova ofensiva parece afastar ainda mais a possibilidade de paz. Israel ataca Beirute com uma precisão assustadora, deixando claro que não há margem para erros. Porém, em meio ao caos, surge uma pergunta que ecoa: até onde tudo isso pode nos levar? Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nos detalhes dessa crise. Se você busca entender as motivações, os impactos e as consequências de um dos conflitos mais marcantes do Oriente Médio, está no lugar certo. Vamos explorar cada camada dessa história. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Em uma terça-feira marcada pelo caos e o desespero, Beirute se tornou palco de uma série de explosões devastadoras, intensificando uma onda de destruição que ecoa pela capital do Líbano. Israel, em uma ação coordenada, lançou ataques simultâneos contra locais estratégicos, levando a cidade a um estado de choque. Imagens mostram o rastro de fumaça e chamas que se alastram pelo céu, enquanto os moradores tentam compreender a gravidade da situação. Muitos compararam o cenário a um campo de guerra, onde o inesperado se tornou regra. Ataque agora parece ser a mensagem subjacente em cada explosão, um lembrete cruel do impacto da violência. As ruas, antes repletas de vida, agora são dominadas pelo som de sirenes e gritos de socorro. Testemunhas relatam que as explosões atingiram áreas densamente povoadas, destruindo infraestruturas críticas e deixando famílias desabrigadas. É impossível ignorar o peso da destruição. Por trás de cada escombro, há histórias de perdas irreparáveis, de vidas interrompidas pelo que muitos descrevem como inimaginável. Esses ataques têm um significado além da violência física. São um golpe direto na resistência e na esperança de uma nação já exausta. Para quem assiste de fora, as explosões em Beirute trazem à tona questões urgentes sobre os limites da agressão militar e as repercussões humanitárias. O impacto emocional transcende fronteiras, unindo pessoas na perplexidade diante do que ocorreu. E, no entanto, no meio do caos, surge a pergunta: o que motivou esses eventos? Este ataque agora, conduzido com tamanha precisão e escala, deixa claro que a escalada é intencional, e que ainda há mais por vir, como um prelúdio para algo ainda maior. A resposta, no entanto, se conecta diretamente ao próximo passo dessa narrativa. A escalada dos ataques em Beirute não foi aleatória. Israel direcionou sua força militar para o Hezbollah, um grupo amplamente conhecido por sua presença estratégica e influência na região. Com ordens claras em árabe para evacuar mais de 20 locais distintos, o objetivo parece ser desarticular as bases operacionais do grupo. Esse movimento sugere uma operação meticulosamente planejada, onde cada ataque visa enfraquecer um pilar de resistência. A precisão dessas ações evidencia uma estratégia que ultrapassa meros bombardeios, insinuando inteligência de alto nível na identificação de alvos. O que chama atenção é a abrangência dos locais atingidos, desde pontos de apoio logístico até supostas áreas de comando. Para os moradores, a evacuação em massa não é apenas uma questão de segurança, mas de sobrevivência. Uma decisão como essa, tomada em minutos, pode mudar o destino de famílias inteiras. Em bairros densos de Beirute, houve pânico e correria, com pessoas tentando entender onde estariam seguras, se é que esse conceito ainda existe em meio a tamanha instabilidade. É como se cada nova explosão sussurrasse: Israel ataca Beirute com força total. Essa perseguição direta ao Hezbollah, porém, levanta muitas questões para quem acompanha de perto o conflito. Afinal, o que essas ações significam para a estabilidade da região? Será que o impacto desejado vai além do militar, buscando desestruturar a influência política e social do grupo? Claramente, uma tentativa de redesenhar as dinâmicas de poder no Oriente Médio. A grande pergunta é:
até onde essas ofensivas podem ir. Isso nos leva a entender as implicações globais dessa escalada. A comunidade internacional assiste com crescente preocupação à escalada dos eventos em Beirute. Com mais de 3.600 mortos desde setembro, o cenário já ultrapassa o limite da tragédia humanitária. Representantes da ONU expressaram profundo desalento diante da intensidade dos ataques e do número de vidas perdidas. A palavra urgência ressoa em discursos, mas parece frágil diante do barulho ensurdecedor das explosões. Israel ataca Beirute, e o mundo questiona: onde estão os esforços para interromper essa destruição em larga escala? A repercussão global revela um cenário complexo. De um lado, há apelos veementes por um cessar-fogo imediato, enquanto, de outro, países permanecem inertes, talvez estrategicamente. Organizações humanitárias alertam para uma catástrofe iminente, destacando o colapso dos serviços básicos na região. Exemplos práticos já são visíveis: hospitais superlotados, falta de energia elétrica e escassez de alimentos. É como assistir a uma ferida aberta que, em vez de ser tratada, recebe golpes sucessivos. Essas condições precárias se tornam um lembrete do peso político e humanitário de cada ataque. Enquanto isso, líderes globais debatem qual deve ser o próximo passo. As consequências vão além de Beirute, reverberando em países vizinhos e moldando alianças geopolíticas. Afinal, cada ação militar carrega implicações que ultrapassam o campo de batalha. A pergunta que persiste é: será que essas ofensivas resultarão em soluções ou perpetuarão o ciclo de destruição? A resposta talvez esteja em uma decisão que se aproxima. Apesar da intensidade dos conflitos, uma luz tímida de esperança surge no horizonte. Fontes próximas ao Gabinete de Segurança de Israel sugerem que um cessar-fogo pode ser aprovado ainda hoje. Essa expectativa traz um misto de alívio e desconfiança, pois a experiência mostra que, mesmo quando um acordo é alcançado, sua aplicação raramente ocorre sem contratempos. Para muitos, é difícil imaginar um fim para os ataques que têm devastado Beirute e abalado o Líbano como um todo. A aprovação de um cessar-fogo seria, no mínimo, um pequeno respiro em meio ao caos. A população de Beirute, enquanto tenta reconstruir os pedaços de suas vidas, aguarda ansiosamente por notícias que possam indicar o fim das hostilidades. Nos mercados e ruas desertas, o tema é sempre o mesmo. Será que desta vez o silêncio prevalecerá sobre o barulho das explosões? Esse cessar-fogo, caso aprovado, pode se tornar o início de um processo de negociação mais amplo, mas também levanta dúvidas. Afinal, quantos outros acordos já foram desfeitos por ações inesperadas? O anúncio de um possível acordo é como uma promessa frágil, difícil de acreditar, mas impossível de ignorar. Para os líderes regionais e mundiais, a chance de um cessar-fogo representa uma oportunidade de atuar de maneira mais incisiva na busca por soluções de longo prazo. No entanto, esse momento decisivo não será isento de desafios. Se aprovado, a implementação precisará ser monitorada de perto para garantir que as tensões não reacendem tão rapidamente quanto foram acesas. Ainda assim, a sensação é de que essa decisão pode marcar o início de uma nova fase, mesmo que incerta. E com isso, uma questão maior paira: será esse o primeiro passo para a reconstrução ou apenas mais uma pausa breve em uma longa história de conflitos? Os ataques em Beirute nos lembram, de forma brutal, como as decisões políticas e militares podem transformar vidas em questão de segundos. O cenário que acompanhamos não é apenas uma notícia distante. É um chamado para repensarmos as raízes da violência e o impacto das escolhas humanas. Afinal, até quando assistiremos a cenas como essas sem nos perguntar: que papel podem desempenhar para mudar essa história? E você, o que pensa sobre isso? Como acredita que o mundo deveria responder diante de algo tão devastador? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque a mudança começa com a troca de ideias. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando temas tão cruciais como este.